Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Opinião Legal e hoje nós vamos conversar sobre a constitucionalidade dos regimes simplificados, autodeclaratórios e a própria dispensa de licenciamento ambiental, propondo uma reflexão sobre o recente julgado da ação direta de inconstitucionalidade 6288 pelo STF. Bem, nós tivemos no Brasil efetivamente estruturado o licenciamento ambiental a partir da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que completa esse ano, inclusive, 40 anos. A partir da sua estruturação, vários dispositivos de regulamentação foram criados, tais como a Resolução CONAMA 01 de 86 e a Resolução CONAMA 237 de 97. Normas de execução federal, estadual e municipal foram criadas, consolidando esse importante instrumento previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, fazendo referência expressa ao artigo 225 da Constituição Federal. Passados, então, esses 40 anos da objetiva instituição do licenciamento ambiental no contexto normativo nacional, esse instrumento cumpriu um importante papel no desenvolvimento sustentável, inegavelmente sendo responsável pela compatibilização entre empreendimentos e atividades e a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. De igual forma, essas 4 décadas estamparam não que o Instituto, mas que a sua forma de execução apresentam desafios. Prazos longos e sucessivamente descumpridos para sua conclusão, exigências desconexas no que tange aos objetivos impactos das âmbito e empreendimentos, conflitos de competência entre os entes federados, invasão de pressupostos ideológicos no âmbito técnico e outros, que terminaram por consolidar o licenciamento ambiental como um entrave ao desenvolvimento e um propulsor de insegurança jurídica por inúmeras vezes. Obviamente não sempre, mas realmente de forma recorrente. Com isso, nós tivemos o afastamento de investimentos, da instituição de empreendimentos e até mesmo uma alimentação do maniqueísmo entre empreendimentos e proteção ambiental. Nesse cenário, surge uma discussão muito importante sobre os limites jurídicos constitucionais da adoção de procedimentos simplificados no âmbito do licenciamento ambiental. Inclusive com a instituição de procedimentos digitais, autodeclaratórios e de adesão e compromisso. Esses procedimentos de licenciamento ambiental terminaram por ser batizados muitas vezes de autolicenciamento, licenciamento automático, licenciamento eletrônico, dentre outras denominações. Esses regimes de licenciamento, eles possuem como fundamento o potencial controlado e conhecido dos impactos das atividades e empreendimentos a eles sujeitos. O conhecimento técnico ambiental consolidado acerca tanto dos impactos positivos e negativos, quanto das medidas mitigadoras e compensatórias vinculadas, somando a necessidade de uma maior dinâmica na emissão das licenças e até mesmo a sua denegação, bem como evitar uma oneração desnecessária da administração pública. Esses procedimentos são promovidos através de sistemas digitais integrados aos sistemas de gestão ambiental dos órgãos, conjugados com expedientes de sensoriamento remoto, com análise de imagens, o upload da documentação e dos estudos necessários ao atendimento ao rito do procedimento de licenciamento ambiental junto ao órgão licenciador. Bom, a questão central dessa discussão é que vários são os questionamentos que surgiram a partir de então. A grande maioria deles fundados numa possível lesão ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, reputando que, pelo fato de se tratar de regimes simplificados e, por vezes, autodeclaratórios, caracterizaria uma renúncia à governança ambiental, afetando o comando inserido no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que elenca a exigibilidade do estudo prévio de impacto ambiental quando estivermos diante de uma atividade com efetivo ou potencial
grau poluidor. Muito bem. Esse cenário, ele nos remete a um risco muito contundente de generalização de que todo e qualquer regime simplificado de licenciamento ambiental ou autodeclaratório seria inconstitucional, ilegal ou lesaria os princípios da prevenção e da precaução. Não nos parece que esse é o melhor entendimento ainda sob a salvaguarda constitucional. O simples fato de se tratar de um procedimento simplificado e autodeclaratório não caracteriza uma renúncia ambiental de forma automática e compulsória. Pelo contrário, ao simplificar e se estabelecer sistemas de licenciamento ambiental fundados na tecnologia e no avanço tecnológico, se dá cumprimento ao postulado da eficiência encartado no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Esse regime simplificado de licenciamento, ele corresponde à necessária e imperiosa modernização dos regimes de licenciamento ambiental para que tenham eficiência e segurança quanto aos seus prazos. Além disso, esse entendimento pré-concebido pode afrontar até mesmo os comandos que norteiam a exigibilidade do licenciamento ambiental, tais como o caput do artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que determina que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental, vez que a própria exigibilidade do licenciamento ambiental é condicionada à efetividade ou potencialidade de causar degradação ambiental, sendo certo que não se pode descartar a evolução do conhecimento científico sobre as atividades e empreendimentos desenvolvidos desde a instituição do procedimento de licenciamento ambiental. É inegável o acúmulo de conhecimento cada vez mais detalhado e consolidado sobre os impactos ambientais positivos e negativos de algumas atividades e empreendimentos, em que a manutenção de expedientes meramente repetitivos, com resultados sempre idênticos, não por desídia dos órgãos licenciadores necessariamente, mas por uma reincidência e recorrência das condições idênticas para atividades idênticas, para empreendimentos idênticos ou similares, em locais idênticos, onde redundam impactos ambientais igualmente idênticos, que demandam, portanto, uma governança conhecida com o emprego de condições também idênticas ou similares. Esse cenário repetitivo demanda a adoção de regimes simplificados de licenciamento ambiental e a própria, quem sabe, dispensa de licenciamento ambiental, pois estes institutos ganham relevo com procedimentos oportunos e convenientes, favorecendo a dinâmica sem a perda da governança ambiental, inexistindo, por decorrência lógica, lesão ao aludido princípio da vedação ou retrocesso ambiental na expressão da prevenção e da precaução. Vale, para esse papo nosso hoje, destacar que esse é o entendimento da ADI 6288, de relatoria da ministra Rosa Weber, onde ela reconhece a impossibilidade de dispensa de licenciamento ambiental para atividades ou empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, porém, deixou-se de se observar em larga escala nas análises que foram promovidas desse julgado, que o mesmo julgado reconhece a possibilidade da adoção de regimes simplificados de licenciamento ambiental. Como nós vimos, os tipos de licença ambientais apontados são referentes a formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados. Isso foi o que destacou o julgamento da ADI 6288. Que se nós estamos diante de um cenário com acúmulo de conhecimento, de empreendimentos cujo potencial ou efetivo potencial poluidor é reconhecido como baixo,
e aquela atividade já foi analisada várias vezes pelo órgão ambiental, não se tem um incidente de inconstitucionalidade na adoção desses regimes simplificados. Vale destacar que a própria ADI 6288 relembrou que o STF já se posicionou, inclusive de maneira favorável, ao licenciamento ambiental por adesão e compromisso, onde, julgando um regime de licenciamento previsto no estado de Santa Catarina, o STF reconheceu que o licenciamento por adesão e compromisso não significa uma automática ou uma renúncia à governança ambiental de qualquer forma, muito pelo contrário. Ele possibilita a dinamização do processo de licenciamento ambiental, sem com isso significar renúncia da notável governança que esse instrumento tem a colocar. Mas se, por um lado, nós temos a consolidação no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6288, que naquela hipótese concreta a dispensa de licenciamento ambiental era inconstitucional por ter sido aplicada a atividades e empreendimentos cujo grau de efetivo ou risco de poluição não comportava não ter uma dispensa de licenciamento ambiental, a contrário senso, o próprio julgado nos traz uma constatação inequívoca, que se o conhecimento técnico ambiental reputar aquela atividade ou empreendimento e reconhecer que ela não possui efetivo grau ou risco de poluição que demande o licenciamento ambiental, também será possível aplicar a dispensa de licenciamento, porque a razão de decidir empregada na ação direta de inconstitucionalidade 6288 está diretamente vinculada ao fato de que não se pode dispensar o licenciamento ambiental de uma atividade que possui efetivo ou relevante risco de promover poluição e degradação ambiental. Então, é importante que tenhamos em mente que, em regra, a adoção de procedimentos simplificados de licenciamento ambiental não é, por si só, inconstitucional. Não promove a lesão ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, que as licenças provenientes dos regimes de adesão e compromisso também não possuem lastro de inconstitucionalidade, tendo sido reconhecidas como constitucionais pelo próprio STF, por múltiplas vezes, inclusive, e que até mesmo a dispensa de licenciamento ambiental superveniente para uma atividade para a qual até então seria exigido o licenciamento pode ocorrer, desde que o conhecimento técnico-científico demonstre que o grau de efetivo ou de risco poluidor passou a ser reconhecido como não existente. Por isso, aquela atividade também pode ser dispensada de licenciamento ambiental. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, gostou desse papo, peço para você que se inscreva no nosso canal, curta, deixe o seu comentário e até a próxima oportunidade no nosso Opinião Legal. Um abraço.